4.500 anos. 3 estruturas que pesam juntas 6,5 milhões de toneladas. E ainda não temos uma explicação definitiva de como foram construídas. Não é exagero. É o que os próprios engenheiros modernos admitem quando confrontados com os números reais. A tecnologia necessária para construir as pirâmides desafia explicações simples. A Grande Pirâmide de Quéops era o edifício mais alto do mundo e ficou por 3.800 anos. Nenhuma construção humana antes ou depois ficou tanto tempo no topo. Contém mais de 2.300.000 blocos de pedra. O menor pesa 1 tonelada, o maior pesa 80 toneladas, e foram colocados com uma precisão de milímetros. Para construí-la no prazo que os arqueólogos estimam, 20 anos, seria necessário colocar um bloco a cada 2,5 minutos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, no entanto, ela está lá, há 4.500 anos, ainda de pé, ainda desafiando qualquer explicação completamente satisfatória. Este vídeo não vai te dar respostas definitivas, ninguém tem, mas vai te mostrar o que sabemos, o que não sabemos e por que essa diferença importa. Bem-vindo ao maior mistério da arqueologia humana e ao lugar mais estudado e menos compreendido da face da Terra. Vamos começar pelos números, porque os números são onde o cérebro começa a falhar em compreender o que os egípcios realmente fizeram. A base da Grande Pirâmide ocupa mais de 52.000 metros quadrados, equivalente a quase 8 campos de futebol lado a lado, e cada lado tem menos de 22 centímetros de diferença entre si. Os lados estão orientados para os 4 pontos cardeais com uma precisão de 3 centésimos de grau. A tecnologia de GPS do século XXI não faria melhor. O centro geográfico da massa de terra do planeta Terra passa pela Grande Pirâmide. Isso pode ser coincidência, mas é uma coincidência que exige um nível de conhecimento geográfico que não deveria existir naquela época. A proporção entre o perímetro da base e a altura da pirâmide é de 2π, a razão matemática que relaciona o diâmetro de um círculo à sua circunferência, uma constante matemática que os gregos descobriram séculos depois. O interior da Câmara do Rei dentro da Grande Pirâmide ressoa na frequência de 111 Hz, a mesma frequência que os neurocientistas identificaram como aquela que suprime o córtex pré-frontal e induz estados alterados de consciência. Isso foi intencional? Os egípcios compreendiam a acústica de forma que nós ainda estamos tentando decifrar? Não sabemos, e isso é perturbador. E há algo que a maioria das pessoas nunca para pensar. As pirâmides foram construídas originalmente cobertas de calcita branco polido, que refletia a luz do sol como um espelho. Podia ser vista a centenas de quilômetros de distância. Era literalmente a estrutura mais brilhante do planeta, uma estrela artificial fixada no deserto. O revestimento foi removido ao longo dos séculos para construir a cidade do Cairo. O que vemos hoje é apenas o esqueleto de uma estrutura muito mais impressionante do que imaginamos. Mas a pergunta que nunca vai embora é a mais simples de todas. Como? Como pessoas de 4.000 anos atrás fizeram isso? A teoria oficial diz: rampas de areia e barro, trabalhadores organizados em equipes, alavancas de madeira, cordas de fibra, engenharia simples aplicada em escala massiva. O problema é que a rampa necessária para chegar ao topo da pirâmide teria que ela mesma ter o volume da própria pirâmide, e não há evidência de onde essa rampa foi depois. Em 2017, papiros foram encontrados em uma caverna perto do Mar Vermelho, o diário de um funcionário chamado Merer, que supervisionava o transporte de pedras para Gizé. Merer descreveu com detalhes como sua equipe transportava blocos de calcita litem o peso, depois com 20 de gesso misturado ao gubo vermelho para marcar o alinhamento e, por fim, com 3 tiras de diâmetros diferentes para criar a curva ajustada na superfície da pedra.
Segundo essa teoria, os trabalhadores apenas se preocupavam em alinhar os blocos, e a precisão era garantida pela forma como a pedra era desenhada. É uma teoria elegante que resolve o problema da engenharia, mas ainda não é completamente aceita pela comunidade científica. 4.000 anos depois, ainda não temos certeza de como as pirâmides foram construídas, e isso deveria nos fazer pensar muito sobre o quanto subestimamos os nossos ancestrais. Se o que você está ouvindo até aqui faz sentido para você, se inscreva no canal História Enterrada e ative o sininho. Tem muito mais vindo por aí, e você não vai querer perder. A segunda grande questão é: quem construiu as pirâmides? A resposta que todos aprendemos é escravos. Mas essa resposta está errada. Em 1990, trabalhadores de construção moderna acidentalmente descobriram um cemitério perto de Gizé, o cemitério dos construtores das pirâmides. E o que estava lá mudou tudo. Os esqueletos mostravam sinais de cuidado médico avançado. Ossos quebrados que haviam sido reparados cirurgicamente. Próteses, amputações que sobreviveram à cirurgia. Isso não se faz com escravos descartáveis. As inscrições nos túmulos revelaram nomes de equipes, os amigos de Kelps, os bêbados de Menkaor. Tinham identidade, tinham orgulho, eram trabalhadores contratados, não escravos. Recebiam salário em pão e cerveja, a moeda da época. Tinham direito a cuidados médicos. Eram substituídos quando ficavam doentes. Era um emprego, não uma sentença. Havia também trabalhadores permanentes, especialistas em escultura, topografia, arquitetura, que moravam em Gizé durante toda a construção. Uma cidade inteira foi erguida para abrigá-los. Mas então surge uma pergunta mais profunda. Por quê? Por que uma sociedade inteira se organizou para construir algo desse tamanho? O que motivou esse esforço coletivo absurdo? A resposta oficial é religião. O faraó era um deus. Construir sua tumba era garantir a ordem cósmica. Era um dever sagrado que toda a sociedade compartilhava. Mas há outra teoria que os arqueólogos levam cada vez mais a sério. As pirâmides eram também um projeto de coesão social, a maior obra pública da história, que mantinha o Egito unido. Quando não havia cheia do Nilo para cultivar, centenas de milhares de egípcios trabalhavam nas pirâmides. Era emprego garantido pelo Estado, identidade nacional e dever religioso ao mesmo tempo. As pirâmides não eram apenas tumbas de faraós. Eram a declaração mais cara e permanente que uma civilização já fez sobre si mesma. Mas os maiores mistérios das pirâmides não estão na sua construção. Estão no que está e no que não está dentro delas. A Grande Pirâmide tem 3 câmaras conhecidas: a Câmara Subterrânea, a Câmara da Rainha e a Câmara do Rei. Nenhuma delas tinha múmia quando foram abertas. Não havia múmia, não havia tesouro, não havia inscrição nas paredes. Para uma tumba real egípcia, isso é profundamente incomum. Todas as outras tumbas encontradas estavam repletas de textos e objetos. Em 2017, o projeto Scamp Pyramids usou muons cósmicos, partículas subatômicas que penetram a pedra, para escanear o interior da pirâmide, e encontraram algo inesperado. Um grande vazio, uma câmara oculta acima da grande galeria, com pelo menos 30 metros de comprimento, que nenhum arqueólogo conhecia e que ainda não foi aberta. 30 metros de comprimento, completamente selada, completamente intocada. O que está lá dentro? Não sabemos, e pode levar décadas para descobrirmos. Há também os chamados poços de ventilação, 2 canais estreitos que saem da Câmara do Rei em direção ao exterior, mas não são ventilação. Os canais apontam com precisão para estrelas específicas, Órion e Tubã, nas posições em que estavam no céu egípcio em 2500 a.C. Eram janelas para o cosmos, não dutos de ar. O cinturão de Órion, 3 estrelas em sequência diagonal, com a menor ligeiramente deslocada. As 3 pirâmides de Gizé, mesma disposição, mesmo deslocamento proporcional. A teoria da correlação com Órion foi proposta em 1994 por Robert Bauval e ainda hoje divide os astroarqueólogos. Alguns a defendem com cálculos precisos, outros dizem que é apofenia, a tendência humana de ver padrões onde não existem.
Mas há um detalhe que os críticos não conseguem descartar facilmente. Se você recuar o mapa estelar para 10.500 a.C., o cinturão de Órion se alinha perfeitamente com as pirâmides no horizonte sul. 10.500 a.C., a mesma época de Göbekli Tepe, quando, segundo a teoria convencional, o ser humano ainda era nômade e primitivo demais para planejar qualquer coisa. E falando em Gizé, há um elemento do complexo que raramente recebe a atenção que merece: a esfinge. E o que ela esconde pode ser ainda mais perturbador do que as pirâmides. A esfinge tem marcas de erosão em todo o seu corpo, e o tipo de erosão é o problema. Ela é erosão por água, não por areia e vento como seria de se esperar num deserto. O geólogo Robert Schoch, da Universidade de Boston, analisou as marcas em 1990 e concluiu que a esfinge estava sendo construída em uma época em que aquela região recebia chuvas intensas, algo que ocorreu pela última vez entre 7.000 e 10.000 a.C. Se Schoch estiver certo, a esfinge tem no mínimo 7.000 anos e possivelmente 12.000. Isso a tornaria a estrutura monumental mais antiga da civilização humana que conhecemos. A comunidade arqueológica majoritária rejeita a tese, mas os argumentos geológicos de Schoch nunca foram refutados completamente, apenas contestados com argumentos arqueológicos sobre o contexto histórico. Há também a questão do rosto. Análises de proporção facial sugerem que o rosto atual da esfinge não corresponde ao corpo, como se o rosto original tivesse sido reesculpido num período posterior. E existe uma lenda persistente, mencionada por Heródoto, pelo historiador árabe Al-Makrizi e por escavadores do século XIX, que exista uma câmara secreta sob a pata da esfinge. Em 1996, o governo egípcio proibiu novas escavações sob a esfinge. Por quê? Ninguém deu uma explicação satisfatória, e isso alimenta mais questões do que responde. Mas voltemos ao que sabemos com certeza, porque mesmo sem os mistérios e as teorias alternativas, o que está estabelecido sobre as pirâmides já é suficiente para perturbar profundamente. Pessoas de 4.000 anos atrás, sem computadores, sem satélites, sem maquinário pesado, criaram estruturas que ainda hoje seriam um desafio de engenharia para as maiores construtoras do mundo. Criaram um complexo astronomicamente alinhado, matematicamente preciso e acusticamente calculado que funciona como um instrumento científico em escala arquitetônica. E fizeram isso mobilizando dezenas de milhares de pessoas numa operação logística que não tem paralelo na história humana, antes ou depois. As pirâmides nos dizem que a capacidade humana de imaginar algo impossível e depois fazer acontecer é muito mais antiga e muito mais poderosa do que nos ensinaram. E nos dizem que ainda não terminamos de entender o que eles sabiam. A câmara oculta ainda está selada, a esfinge ainda guarda seus segredos. 95% do subsolo de Gizé nunca foi escavado. A próxima grande descoberta sobre as pirâmides pode mudar tudo. E ela pode acontecer amanhã, porque as ferramentas científicas que temos agora estão revelando o que 4 séculos de arqueologia não conseguiram ver. As pirâmides não são um mistério do passado, são um mistério do presente. Estão sendo investigadas agora mesmo, enquanto você ouve isso. E cada resposta que encontramos abre 3 novas perguntas. O que é exatamente o que faz as pirâmides tão fascinantes para qualquer ser humano que olha para elas, independente de onde veio ou do que acredita? 4.500 anos de existência, 12.000 anos de possível planejamento e ainda capazes de nos fazer parar, olhar para cima e pensar: como? Essa pergunta, como, é uma das mais antigas e mais honestas que o ser humano pode fazer diante de algo que o supera. E as pirâmides nos devolvem essa pergunta com uma clareza que nenhuma outra estrutura humana consegue. Você pensa que sabe quem você é, mas mal começou a entender de onde veio. A história enterrada sobre o deserto de Gizé ainda não foi completamente desenterrada. E quando for, e ela vai ser, vai mudar algo fundamental sobre como nos enxergamos. Se esse vídeo fez você questionar algo que você achava que sabia, deixa o like, compartilha com alguém que vai querer saber disso e se inscreve no canal História Enterrada. Toda semana a gente remove uma camada nova. Se você chegou até aqui, você já pertence a essa ordem.
A ordem dos que não aceitam a versão simples. A ordem dos que continuam escavando.